Ciência, Tecnologia e Inovação como Fato Social. Seminário desenvolvido por alunos da Universidade Federal do ABC. Alexandre Bispo da Silva, Camila Vieira, Camila de Oliveira, Roberto Jonas, Lucas Gomes e Luísa Carata Nazov. Cientista define-se como que ou aquele que é versado em ciência, especialista em ciência natural, ou seja, que ou aquele que é adepto do cientismo. O conceito moderno de cientista resume-se como um profissional que conduz pesquisas para aprofundar os conhecimentos de uma determinada área. O cientista social, mesmo que visto com receio por parte dos colegas de profissão, com especializações em áreas da natureza ou matemática, mantém esta função de aprofundar os conhecimentos e avançar do saber de determinado conteúdo, tendo como um de seus objetivos desvelar o entendimento do senso comum, da sociedade e das populações como grupo social. Este seminário tem como objetivo, em posição de cientistas das humanidades em formação, desenvolver os conceitos e analisar a relação entre ciência e sociedade, se aprofundando nas produções científicas influenciadas por contextos sociais, políticos e econômicos, a partir da obra de Pierre Bourdieu e agregando outros conteúdos para exemplificar e desenvolver o tema deste trabalho acadêmico. Pierre Bourdieu, em Os Usos Sociais da Ciência, argumenta que o campo científico deve ser entendido como um espaço de disputas, no qual cientistas e instituições competem pela acumulação de um tipo específico de capital simbólico, que ele chama de capital científico. Esse capital não se limita a recursos financeiros, mas inclui prestígio, legitimidade e reconhecimento entre pares, funcionando como uma espécie de moeda simbólica, que estabelece a posição relativa de cada agente dentro do campo. Para Bourdieu, o campo científico é relativamente autônomo, mas estruturado por hierarquias que decorrem dessas disputas internas. Cientistas que acumulam maior capital científico, seja por meio de publicações influentes, financiamentos importantes ou redes de prestígio, seguem uma posição de maior autoridade para definir o que é considerado conhecimento válido. Ele afirma que a ciência, longe de ser um domínio puramente objetivo, é um campo onde a construção do saber está intrinsecamente ligada às relações de poder. Como destaca Bourdieu, o campo científico se apresenta como um espaço autônomo, mas profundamente marcado por lutas internas pelo monopólio da autoridade científica. E isso vai nos levar para a questão fundamental da neutralidade da ciência. Pierre questiona a ideia de uma ciência neutra e objetiva, argumentando que a produção de conhecimento científico é, em grande medida, condicionada tanto por influências externas quanto por dinâmicas internas ao campo científico. Externamente, o campo científico é atravessado por pressões de interesses econômicos e políticos. Bourdieu observa, por exemplo, que as prioridades de pesquisa são muitas vezes orientadas por agentes que detêm poder econômico e político, e não necessariamente pelos próprios cientistas. Essa interferência externa compromete a autonomia do campo, introduzindo noções de interesse e instrumentalização que afetam os rumos da ciência. Um caso contemporâneo ilustrativo é o da indústria farmacêutica. Estudos como o de Angel revelam que as empresas farmacêuticas concentram seus investimentos em doenças que geram maior retorno financeiro, enquanto condições de saúde negligenciadas recebem pouco financiamento. Esse é um exemplo claro de como o capital econômico direciona a ciência, minando a ideia de neutralidade. Internamente, Bourdieu descreve o campo científico como um espaço de lutas simbólicas, nas quais cientistas competem pela acumulação de capital científico, um capital que engloba prestígio, legitimidade e reconhecimento pelos pares. Essas disputas moldam profundamente as escolhas de pesquisa, uma vez que o reconhecimento e o prestígio dependem em grande parte da capacidade de publicar em revistas de alto impacto e de captar recursos financeiros.
Bourdieu afirma que a ciência é um campo de lutas em que os agentes buscam maximizar seu capital científico, e essa lógica competitiva influencia os critérios de validação do conhecimento. O campo científico, segundo Bourdieu, não apenas reflete, mas também perpetua as estruturas de poder da sociedade. Cientistas e instituições com maior capital têm a capacidade de legitimar o que é aceito, enquanto novas perspectivas muitas vezes são marginalizadas. Outro exemplo contemporâneo é a pesquisa em inteligência artificial patrocinada pelas Big Techs, onde empresas como Google e Facebook investem em áreas que lhes oferecem vantagens comerciais, como o desenvolvimento de algoritmos de segmentação de anúncios, enquanto questões éticas recebem menos atenção. Isso exemplifica como o capital científico pode ser distorcido por interesses econômicos, direcionando o progresso científico para áreas que beneficiam os interesses de corporações poderosas. Para complementar essa análise, eu trago também Thomas Kuhn, que em sua obra A Estrutura das Revoluções Científicas, argumenta que a ciência avança por meio dessas ditas revoluções científicas. Sobre isso, Kuhn explica que essas revoluções ocorrem quando o paradigma dominante se torna insustentável devido ao acúmulo de anomalias ou fenômenos que o mesmo não consiga explicar. E durante esses períodos de crise desse paradigma, os cientistas que especializaram nesse paradigma vigente tendem a resistir às novas ideias, porque a sua formação e prática, a prática científica nesse caso, estão profundamente enraizadas nesse modo de pensar. E assim como ele coloca, a ciência normal é uma atividade altamente conservadora, orientada a resolver problemas dentro do paradigma aceito, mesmo diante de evidências conflitantes. E um exemplo clássico que a gente pode dar dessa resistência é a transição do modelo geocêntrico para o heliocêntrico. Nesse sentido, Copérnico e Galileu enfrentaram uma grande resistência não apenas por parte da Igreja, mas também da comunidade científica, porque as suas ideias desafiavam um paradigma que era amplamente aceito. Kuhn vai argumentar que a aceitação de um novo paradigma depende tanto da acumulação de anomalias quanto de uma mudança nas perspectivas da comunidade científica, o que inclui fatores sociais e culturais que possibilitam essa transição. Logo, a perspectiva de Bourdieu vai revelar para a gente que a ciência não é exatamente neutra, mas sim um campo de disputas permeado por relações de poder. E complementando essa ideia, Kuhn vai nos dizer e nos mostrar que o progresso científico é condicionado por mudanças de paradigma que envolvem conflitos com as estruturas estabelecidas. Assim, mesmo com a busca pela objetividade, a ciência continua a refletir a dinâmica de poder de sua época. Dando continuidade à apresentação, falando um pouco sobre as influências sociopolíticas na produção científica, onde vou falar um pouco sobre o impacto que o contexto social, político, econômico e cultural exerce sobre a ciência. As influências sociopolíticas na produção científica referem-se ao impacto que o contexto social, político, econômico e cultural exerce sobre a criação de conhecimento científico, onde estudos mostram que a produção científica frequentemente é moldada por valores, interesses e pressões sociais e políticas. Diversos fatores podem interferir nas prioridades e no direcionamento de pesquisa, afetando assim o desenvolvimento e o resultado da ciência. A seguir, vou falar um pouco sobre um pouco desses aspectos. Falando um pouco sobre o financiamento e interesses econômicos, onde um dos principais fatores de influência sociopolítica sobre a ciência é o financiamento, especialmente de setores com potencial de retorno econômico. Indústrias e governos tendem a direcionar recursos para as áreas que oferecem benefícios econômicos claros, como a tecnologia, farmacêutica e biotecnologia. Como resultado, campos que apresentam menores retornos econômicos, como certas ciências sociais e humanidades, frequentemente enfrentam maior dificuldade em obter apoio financeiro. Segundo Bourdieu, o financiamento influencia a pesquisa ao criar uma hierarquia de campos na ciência, em que certas áreas de estudo recebem maior valorização e incentivo em função de interesses econômicos e políticos. Impacto de guerras e conflitos. Períodos de guerra e tensão internacional frequentemente motivam avanços científicos, especialmente em áreas ligadas à segurança e defesa. Durante a Guerra Fria, por exemplo, a corrida espacial impulsionou inovações tecnológicas significativas, mas também desviou recursos de outras áreas de pesquisa, como a saúde pública.
Conforme analisado por Merton em 1973, a ciência é influenciada pelos imperativos sociais do contexto, como o militarismo e a competição geopolítica, orientando as prioridades científicas e tecnologias da época. Falando um pouco sobre os cientistas e o compromisso social, onde eles tentam, com uma consciência crescente do impacto social de suas pesquisas, muitos cientistas buscam hoje direcionar seus estudos para as questões de relevância pública, como desigualdade social, saúde e sustentabilidade ambiental. Este compromisso social influencia a escolha dos temas investigados e pode, inclusive, modificar a forma de apresentação dos resultados para alcançar maior impacto positivo na sociedade. Essa tendência aponta para uma ciência mais engajada e conectada aos desafios e problemas na sociedade. A ciência está inserida no contexto social desde o seu surgimento. Um exemplo de inserção é durante as pesquisas de Copérnico e Galileu, retratadas com muita precisão na obra A Poeira das Estrelas, exibida como série pelo Programa Fantástico da TV Globo. Tratadas como loucura ou blasfêmia, levando os dois cientistas a sofrerem retaliações por parte da Igreja Católica, até casos mais extremos de terem que desmentir suas próprias teorias. A inovação se dá quando Galileu usa um projeto de telescópio para analisar os céus, dando conta de que a teoria de Copérnico apresentava verdades acima das teorias impostas por Aristóteles, ou seja, comprovando que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol. O progresso se desenvolveu junto às transformações sociais, com a evolução das teorias e também das instituições. Segundo Frei Isidoro Mazarolo, professor de Teologia Bíblica da PUC, a Igreja passou a ser mais flexível durante a Era do Renascimento. Neste momento, ela não ditava mais as regras e nem dava a palavra final do que era ciência, mas seguia com o pensamento de que não poderia haver ultraje contra a ética religiosa. Embora o perdão a Galileu Galilei apenas aconteceu 300 anos após ser sentenciado por sua descoberta da teoria heliocêntrica. Para Max Weber, o cientista precisa deixar suas convicções para realizar uma pesquisa de caráter neutro, mantendo os fatos como são, sem manipulações que influenciam os dados a favor de uma conclusão pessoal. Conforme descrito em Ciência e Política, Duas Vocações, no momento em que se torna um cientista, se faz necessário a neutralidade para pesquisar os dados e uma interpretação do mesmo com a consciência das consequências de sua conclusão, a fim de progredir no âmbito social e científico. Dessas definições, é possível relacionar o ocorrido com a Igreja Católica e os cientistas Copérnico e Galileu, ditos anteriormente, que, por conta das relações de poder vigentes na época, optaram por deixar suas produções científicas serem sacrificadas pela Igreja, com o objetivo de manter a ordem social e não serem aniquilados pela Inquisição. Conclui-se, então, que os dois cientistas no momento de suas pesquisas se mantinham neutros, mas por conta de regras sociais impostas na época de suas atuações, tiveram que escolher um lado. Sendo assim, a necessidade da neutralidade da ciência é provada por Weber, uma vez que a partir dela pode-se ter resultados mais precisos. Ao mesmo tempo que a ciência já foi utilizada como uma abominação, foi também uma dádiva. Considerando a Guerra Fria e os conflitos de ameaça entre União Soviética e Estados Unidos, o progresso da ciência e suas inovações foram um fator importante para perpetuar relações de poder entre as duas nações, com a finalidade de demonstrar sua soberania diante do outro. A neutralidade da ciência resume-se na imparcialidade desenvolvida por Max Weber em sua obra Ciência e Política, Duas Vocações, onde discorre sobre como o cientista precisa deixar suas convicções para que se possa realizar uma pesquisa em caráter neutro. Porém, antes mesmo de se iniciar o estudo, já se faz presente as imposições sociais, no momento da escolha ou da necessidade da pesquisa, como pôde ser observado durante a pandemia de Covid-19 e a urgência em desenvolver uma vacina, ou mesmo nas tecnologias desenvolvidas na corrida armamentista durante a Guerra Fria. Conclui-se, então, que estes três conceitos são interligados e se influenciam diretamente. Não há como tratar de ciência e tecnologia sem a presença das pressões sociais e das relações de poder,
além da produção do conhecimento de acordo com as demandas da sociedade.